Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração, e o livro que eu vou trazer para vocês hoje se chama Histórias de Cronópios e de Famas, do escritor argentino Julio Cortázar, que está aparecendo aqui para vocês agora e que está aqui na minha mão. O Julio Cortázar nasceu em 1914 e morreu em 1984. Ele era argentino, mas ele passou a maior parte do tempo da vida dele morando na Europa, principalmente na França. Só que, mesmo morando na Europa, ele acabou desenvolvendo uma escrita que é muito representativa do chamado realismo fantástico da literatura latino-americana. A escrita do Julio Cortázar mistura realidade e fantasia de uma maneira única, quebrando a linearidade de tempo e de espaço. Quando esse livro chegou na minha mão, e ele chegou através de uma pessoa muito querida, eu tinha lido pouquíssima coisa do Julio Cortázar. Na verdade, eu tinha lido 2 contos dele, O Rio e a Autoestrada do Sul, e uma peça de teatro chamada Os Reis. No conto O Rio, ele é muito engraçado, porque assim, ele fala de um homem que fica o tempo todo contando sobre a amada dele, a mulher que ele ama. Então ele começa falando de uma briga que ele teve com a mulher, e que a mulher saiu dizendo que ia se atirar no Rio Sena, e aí ele começa a falar de maneira irônica sobre esse drama dela, e aí ele começa a descrever no tempo presente a mulher deitada na cama, e ele observando a mulher deitada na cama. Então ele descreve todas as emoções que ele sente com a mulher deitada na cama, descreve eles fazendo amor, como se fosse presente mesmo. Para no final do conto, ele mostrar para nós que a mulher estava morta e que realmente ela se atirou no Rio Sena. Então essa coisa de tempo, a gente não sabe qual é o tempo presente, qual é o tempo passado, é muito interessante. Já no conto Autoestrada do Sul, ele vai falar de um congestionamento que teve numa estrada que leva a Paris. E esse conto, ao contrário do Rio, o personagem, o narrador, ele é aquele narrador onipresente, né? Uma narração em terceira pessoa. E o narrador, ele vai colocar nos personagens os nomes dos seus veículos. Então assim, os rapazes do Cinca, a mulher do Peugeot, o engenheiro do 407, enfim. Ele vai colocando nos personagens os nomes, algumas funções sociais, como engenheiro, freira e tal, e os carros que eles têm, né? E esse congestionamento, que começa como um congestionamento comum nessa estrada que leva a Paris, acaba se transformando num congestionamento de incontáveis dias. Os carros ficam parados no mesmo lugar, a gente não sabe por quantos dias. Eles dormem, acordam, e a gente tenta acompanhar a contagem dos dias e não consegue. E eles ficam tantos dias parados que eles começam a organizar ali no congestionamento uma espécie de sociedade nova, uma nova estrutura social. Então alguns começam a ficar responsáveis, por exemplo, então uma pessoa começa a passar mal, chama um médico que tem algum carro, e aí esse médico começa a ser o responsável pela saúde de todas as pessoas ali do congestionamento. Aí alguns têm que sair para comprar comida, para procurar comida para todo mundo, e aí eles juntam todas as comidas num determinado automóvel para fazer a divisão das comidas, enfim. E ao mesmo tempo, alguns carros começam a ganhar característica de lugares físicos. Então um furgão é transformado num hospital, um carro é transformado no armazém onde ficam os alimentos, enfim, eles começam realmente a viver uma nova sociedade ali, inclusive com comandantes, com governantes nessa sociedade. Só que de repente, depois de incontáveis dias, o trânsito volta a fluir normalmente, e aí o engenheiro, que para o narrador é um dos personagens centrais da história do conto, começa a sentir um vazio, como se já não existisse mais uma vida significativa por conta daquela sociedade que foi desfeita. É muito engraçado ver como é que ele constrói e desconstrói uma sociedade a partir de um fato tão corriqueiro como um congestionamento.
Já na peça Os Reis, que foi uma peça que eu li também do Júlio Cortázar, ele faz uma releitura do mito do Minotauro e da empreitada de Teseu para matar o Minotauro. Ele usa nessa peça a linguagem clássica, né, muito rebuscada e tal, só que ele faz uma inversão. Na peça do Cortázar, o Teseu ele é um príncipe de inteligência limitada e o Minotauro é um grande poeta. Então essa inversão traz a estranheza, apesar da linguagem clássica. E essa estranheza é que vai dar o grande estilo da escrita do Cortázar. Bom, então agora vamos falar de Histórias de Cronópios e de Famas, que é o livro que eu quero trazer para vocês. Esse livro, ele é um livro que reúne pequenos contos do Cortázar. Pequenos mesmo, alguns contos têm meia página. Só que esses pequenos contos, eles não são independentes. Eles não são histórias em si. Na verdade, eles acabam sendo narrativas em si, mas que formam grupos de narrativas. E aí, por causa desses grupos de narrativas, o livro ele é dividido em 4 partes, em 4 conjuntos de contos. Uma parte que se chama Manual de Instruções, uma outra parte que se chama Estranhas Ocupações, uma outra que se chama Matéria Plástica, e a quarta, que é a que dá nome ao livro, Histórias de Cronópios e de Famas. Eu quero ler uma partezinha de cada um desses conjuntos, para que vocês entendam um pouco aonde eu quero chegar nessa análise. Na parte manual de instruções, todos os pequenos contos, os títulos, são instruções para alguma coisa. Instruções para isso, instruções para aquilo. E um desses microcontos se chama Instruções para Cantar. Comece por quebrar os espelhos de sua casa. Deixe cair os braços. Olhe vagamente a parede. Esqueça. Cante uma nota só. Escute por dentro. Se ouvir, mas isso acontecerá muito tempo depois, algo como uma paisagem afundada no medo, com fogueiras entre as pedras, com silhuetas seminuas de cócoras, acho que estará bem encaminhado. E do mesmo modo, se ouvir um rio por onde descem barcos pintados de amarelo e preto, se ouvir um gosto de pão, um tato de dedos, uma sombra de cavalo. Depois, compre um caderno de solfejo e uma casaca. E por favor, não cante pelo nariz e deixe Schumann em paz. Da parte chamada Estranhas Ocupações, eu quero ler só um trecho, porque aí já é um conto maior, de um conto chamado O Pousa Tigres. Muito antes de levar à prática a nossa ideia, sabíamos que o pouso dos tigres nos colocava diante de um duplo problema, sentimental e moral. O primeiro não se referia tanto ao pouso como ao próprio tigre, na medida em que esses felinos não gostam que a gente os hospede, e recorrem a todas as suas energias, que são enormes, para resistir. Caberia nessas circunstâncias enfrentar o temperamento desses animais? Da parte Matéria Plástica, eu quero ler um microconto chamado História Verídica. Um senhor deixa cair ao chão os óculos, que fazem um barulho terrível ao bater nos ladrilhos. O senhor se abaixa aflitíssimo, porque as lentes dos óculos custam muito caro. Mas descobre assombrado que, por milagre, elas não se quebraram. Agora, esse senhor sente-se profundamente grato e compreende que o acontecimento vale por uma advertência amistosa. De maneira que se dirige a uma ótica e compra logo um estojo de couro acolchoado, com proteção dupla como precaução. 1 hora depois, deixa cair o estojo e, ao abaixar-se sem maior preocupação, verifica que os óculos viraram farelo. Esse senhor leva tempo para compreender que os desígnios da providência são insondáveis e que, na realidade, o milagre aconteceu agora. E da parte Histórias de Cronópios e de Famas,
eu quero fazer, não vou ler uma parte de lá, mas eu quero ler uma descrição do que são os cronópios e do que são as famas. A força dos cronópios é a poesia. Eles cantam como as cigarras, indiferentes ao prosaísmo do cotidiano. E quando cantam, esquecem tudo, são atropelados, perdem o que levam nos bolsos e até a conta dos dias. Os famas são seres acomodados, prudentes, dados ao cálculo e embalsamam suas recordações. Se a família vai se hospedar num hotel, mandam um na frente para verificar os preços e a cor dos lençóis. Os famas sabem tudo da vida prática, mas os cronópios sentem por eles uma compaixão infinita. Então, é só para vocês terem uma ideia de como opera a construção discursiva do Cortázar nesse livro. O que a gente pode dizer da literatura do Cortázar? Bom, o Cortázar é um dos grandes escritores da literatura latino-americana, né? Uma mistura de realismo e fantasia que recria um mundo que nós conhecemos. O legal do realismo fantástico do Cortázar é que ele não lida com um mundo que não existe. Ele recria o mundo que nós já conhecemos. Então ele pega o mundo que nós conhecemos e dá a ele uma roupagem de fantasia. E isso é o que ele faz muito nesse livro Histórias de Cronópios e de Famas. Os cronópios e as famas, vocês viram que são seres completamente imaginários. Porém, eles são seres que vivem situações verossímeis da nossa vida real. Cantam, dançam, vão se hospedar em hotéis, né? Então, assim, é muito interessante ver como o Cortázar mistura essa fantasia com uma realidade que a gente reconhece facilmente. Isso faz com que o livro, Histórias de Cronópios e de Famas, ao mesmo tempo que nos cause uma estranheza muito grande, seja de muito fácil compreensão e de muito fácil leitura, porque a gente consegue se reconhecer nessas situações e, ao mesmo tempo, achar muito estranho, porque essas situações acabam ganhando uma dimensão de fantasia. Então tá aí para vocês, Histórias de Cronópios e de Famas, de Julio Cortázar. Espero que vocês tenham gostado, comentem o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ajudem a gente aí a continuar esse trabalho tão carinhoso que a gente está fazendo. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a semana que vem com uma nova resenha. Tchau, tchau.